Ok, então muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado por terem acedido a mais esta iniciativa do Futuro aos Nossos Pés, da APG. Portanto, e vamos hoje começar com os nossos webinars enquadrados naquilo que nós designamos por o ano dos recursos minerais. Portanto, nesta primeira sessão, nós vamos ter a nossa colega Mafalda Oliveira, que tem uma larga experiência adquirida e vai-nos trazer aqui o que de melhor se faz a nível mundial, digamos mesmo, nesta parte da conservação do ambiente e no respeito pelas boas práticas na indústria extrativa. Okay? Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Eu agradeço imenso a Mafalda por aceder a iniciar esta nossa nova iniciativa. Pronto, e muito obrigado. Pronto, e de certeza que todos vamos aprender um pouco mais. Já estão a ver? Uhum. Sim, senhor. Pronto. Sim. Bem. Luís, obrigada pelas tuas palavras. Pronto, é um gosto, é um gosto e pronto, obrigada também pelo convite. É um desafio ser a primeira, não é? Portanto, de facto, até já tínhamos falado sobre isso. Mas pronto, é um gosto estar aqui e partilhar o pouco que sei e que tem sido a minha experiência profissional ao longo de toda a minha carreira, que já conta com 34 anos. Portanto, quem não me conhece, eu sou Mafalda Oliveira, sou da direção da APG, estou há 33 anos, quase 34, na Somincor, nas Minas de Neves Corvo. Comecei pela mecânica das rochas e pela parte laboratorial do Laboratório de Mecânica de Solos e depois, ao fim de 5 anos, mudei para a parte dos resíduos mineiros, do escombro, dos rejeitados, das barragens, dos aterros de resíduos, e da parte ambiental, da parte ambiental no que diz respeito à questão dos resíduos mineiros, não é a parte ambiental do Departamento de Ambiente. A parte toda da hidrogeologia, da caracterização das águas subterrâneas, superficiais, portanto, enquadrado neste ciclo de webinars que a APG está a fazer. E uma vez que estamos também no ano dos recursos minerais, eu resolvi partilhar convosco algo sobre uma indústria mineira que deve ser sustentável, e vou particularizar um bocadinho, fugindo ao que eu costumo fazer, que falo mais dos resíduos mineiros, vou falar dos recursos hídricos, porque de facto cada vez mais e mais e mais minas e exploração mineira é água e são água. Nós até costumamos dizer que a indústria mineira é muito parecida com o corpo humano, 60% é água. E, portanto, 60% dos problemas e das situações e dos desafios e daquilo que temos de transportar, recircular, reutilizar, é água e tem a ver com água. A água que faz parte do processo, que é precisa para o processo. E, portanto, eu venho apresentar, espero eu, o que de melhor existe a nível mundial e que de melhor se faz em Portugal, pela aplicação daquilo que são os casos e os princípios e as melhores práticas estabelecidas mundialmente, na Europa e em Portugal, e venho apresentar este caso. Pronto, se depois, como já foi dito, se tiverem dúvidas ou perguntas ou alguma coisa tenha ficado menos bem explicada, estou perfeitamente disponível para explicar, desde que saiba. Estou cá para isso. Pronto. Então, o título da minha apresentação são os princípios para uma indústria mineira sustentável, particularizando a gestão responsável de recursos hídricos, associados, evidentemente, a uma indústria mineira sustentável, e vou apresentar um caso de estudo, que de facto é o que nós fazemos aqui na Somincor, mas que eu consigo, com vários exemplos, mostrar a aplicação daquilo que são as boas regras nacionais, europeias e internacionais. Temos que passar sempre, embora já todos saibamos, por o que é um recurso natural, pelo que é um desenvolvimento sustentável e pelo que é uma exploração sustentável. Os recursos naturais são recursos que existem na natureza e que servem para satisfazer as necessidades fisiológicas, socioeconómicas e culturais da humanidade, entre outras. Dividem-se em renováveis e não renováveis. Dentro dos não renováveis estão os recursos minerais. Dentro dos renováveis estará então a gestão hídrica, mas eu vou primeiro falar dos recursos minerais.
Relativamente ao desenvolvimento sustentável, portanto, procura desenvolver meios de satisfazer as necessidades das populações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações vindouras de satisfazer também as suas próprias necessidades. E, portanto, uma exploração sustentável de um recurso mineral é o uso dos recursos minerais disponíveis, de modo a que os seres humanos consigam desenvolver as atividades necessárias para o seu desenvolvimento, minimizando o mais possível impactos no meio ambiente, gerando uma melhor qualidade de vida para as gerações atuais, sem comprometer a satisfação das necessidades e qualidade de vida das gerações futuras. Portanto, temos essa obrigação, temos esse dever, e eu digo-vos, trabalho no dia a dia para este objetivo. Portanto, são todos os recursos minerais, são todas as substâncias que extraímos da terra e que usamos como matéria-prima nas mais diversas aplicações do nosso dia a dia, desde a nossa casa, dos pratos às panelas, aos talheres, aos fogões, aos micro-ondas, à indústria de construção, edifícios, pontes, estradas, aos veículos de transporte marítimo, aéreo, terrestre, comboios, aviões, carros, o que quer, equipamento eletrónico, instrumentos de precisão, são alguns para enumerar muitos dos que nos rodeiam. E, portanto, não tenhamos nenhuma dúvida que tudo o que existe à nossa volta é muito do que existe, tirando a madeira, são recursos minerais. E são recursos minerais que nós usamos e que muitas vezes nem sequer nos lembramos que estamos a usar um recurso mineral e que aquilo que estamos a fazer é um recurso mineral e o que estamos a ter provém de um recurso mineral. Areias, argilas, caulinos, rochas ornamentais, minérios, minerais, todos têm uma utilidade comercial e têm uma ampla utilização no nosso dia-a-dia, conforto, saúde e bem-estar. O aumento da população a nível mundial tem contribuído para a exploração dos recursos naturais cada vez mais intensa e com o avanço tecnológico o homem tornou-se ainda mais dependente dos recursos minerais. E é por estas duas questões finais que eu referi. E pelo facto de nós sabermos, e tem sido difícil mudar a imagem, que a indústria mineira carrega ainda um passado muito pouco respeitador do meio ambiente, das comunidades envolventes e da segurança e saúde dos próprios trabalhadores, que foi preciso mudar, e que é preciso mudar, e que ainda é preciso mudar mais. Mas a mudança foi de facto enorme. E hoje em dia as preocupações com a saúde e segurança dos trabalhadores, comunidades envolventes e a adoção de boas práticas ambientais são parte integrante das modernas operações mineiras do projeto ao pós-encerramento. E este do projeto ao pós-encerramento não está aqui por acaso. É fundamental para que uma indústria mineira seja sustentável, que seja extremamente bem pensada, delineada e desenhada desde a fase do projeto, em cumprimento de tudo o que são as legislações e as boas práticas, até ao pós-encerramento. Portanto, mesmo depois de fechada, há um período em que tudo tem que ser monitorizado e, portanto, é muito importante que tudo seja muito bem desenvolvido atempadamente, da fase de projeto à fase de pós-encerramento. E, portanto, a exploração destes recursos tem que ser enquadrada no modelo global de desenvolvimento sustentável. Há muita legislação em vigor, nacional e europeia, muita mesmo. Eu dou 2 exemplos ou 3, a lei da água, o estudo de impacto ambiental, o título único ambiental, e temos excelentes guias internacionais de boas práticas e documentos de referência. Eu vou fazer uma breve referência a estes últimos, porque poderão ser menos conhecidos, ou pelo menos desafios depois também a pesquisarem um pouco mais, porque eles dão-nos, são extremamente úteis em todas as fases da vida de um projeto mineiro, como eu digo, desde o projeto ou do anteprojeto até ao pós-encerramento. Não podíamos falar de indústria mineira sustentável sem falar dos objetivos da Unesco, da ONU, da Unesco para o desenvolvimento sustentável, os 17 objetivos. Evidentemente que saltam aqui 2 à vista no que eu vou falar, que tem a ver com os recursos hídricos, nomeadamente o 14 e o 6, portanto água potável e saneamento e proteger a vida marinha, aplicado aos rios e aplicado à área onde está implementada a mina, se bem que há outros que evidentemente a seguir também são respeitados, a questão da saúde e qualidade, a questão de proteger a vida terrestre e portanto esses também são evidentemente respeitados se nós tivermos um cuidado especial com os recursos hídricos em que damos resposta imediata ao objetivo 6 e ao objetivo 14. Mas isto não fica por aqui. Portanto, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento criou um guia das boas práticas na indústria mineira, que estabelece 8 etapas. É um guia muito bem escrito, muito claro e transparente e muito completo, que estabelece etapas, desde as políticas, regulamentos, instituições e Estado de Direito que regulamentam tudo o que é indústria extrativa, passando pelo planeamento, prospecção, viabilidade, desenvolvimento e construção, produção, exploração, encerramento e pós-encerramento. E, portanto, é uma sequência de etapas
que definem quais são as boas práticas em cada uma delas, de modo a que de facto consigamos passar por todas, causando o menor dano possível ao ambiente e promovendo a saúde e o bem-estar das populações e evidentemente o lado económico também, porque é para isso que uma indústria mineira existe. Um dos pilares deste guia é a proteção ambiental, onde estão incluídas as questões relacionadas com contaminação e limitação da disponibilidade de água, e a proteção dos aquíferos. Eu vou falar disto mais tarde na aplicação ao caso de estudo, mas tirei estes dois aspectos porque de facto estão referidos também neste guia. Portanto, a preocupação com a contaminação dos aquíferos, a limitação da disponibilidade da água, a proteção dos aquíferos e a contaminação não só dos aquíferos, mas também de outros cursos de água que existam na envolvente das operações. Temos também uma organização internacional, que é a ICMM, que é o International Council on Mining and Metals, que se dedica a tornar o setor mineiro mais justo, seguro e sustentável. Eu posso dizer que nós seguimos muitas indicações deste ICMM, portanto há várias organizações e há várias empresas que são sócias deste ICMM e tem muitos estándares muito interessantes para tudo o que é o desenvolvimento e a exploração mineira. E, portanto, criou uma série de estándares e de princípios, que eu mostro aqui estes princípios da exploração mineira, expectativas de desempenho, que são princípios que é um documento que define os princípios para gerir de forma sustentável os recursos minerais do nosso planeta e melhorar o bem-estar das comunidades locais. Desenvolve-se em 10 princípios: negócios com ética, tomada de decisões, direitos humanos, gestão do risco, saúde e segurança, desempenho ambiental, conservação e biodiversidade, produção responsável, desempenho social e envolvimento das partes interessadas. Portanto, são 10 princípios muito bem definidos e muito bem descritos. Eu passei a azul aqueles 5 princípios que nós vamos trabalhar quando eu agora vou passar a falar da gestão responsável de recursos hídricos. Portanto, os recursos hídricos têm a ver com o princípio 3, 4, 6, 7 e 10. E, portanto, a ICMM também dentro desta política de documentos que apoiam a indústria mineira, desenvolveu as declarações de posição, que incluem compromissos específicos a implementar. Um deles, eu mostro aqui a capa, é o referente à gestão responsável dos recursos hídricos. É claro para todos que a água é um recurso compartilhado e finito, com grande valor social, cultural, ambiental e económico, embora seja renovável, mas pode ser finito. A água é um direito humano básico e é um requisito fundamental dos ecossistemas. A água é um componente essencial de todas as operações mineiras. Não há indústria mineira sem água, como eu disse há pouco, 60% ou mais de tudo o que nós temos aqui em circulação em Neves Corvo é água, e são águas muito diferentes, com características químicas muito diferentes, que necessitam de tratamentos muito diferentes e que nem todas, obviamente, podem ser descarregadas no meio ambiente, portanto têm que ser reutilizadas e recirculadas. No entanto, os recursos hídricos do planeta globais, estão sob crescente pressão e é amplamente reconhecido que uma abordagem holística à gestão da água é necessária para alcançar a sustentabilidade deste recurso e um acesso futuro seguro para todos os utilizadores. O problema disto ser holístico é que vamos abrangendo cada vez mais ligações e, portanto, a certa altura é de facto enorme tudo o que contribui para uma gestão integrada e correta dos recursos hídricos. Esta declaração do ICMM sobre a gestão dos recursos hídricos fornece orientações adicionais de alto nível sobre os 4 elementos-chave da gestão responsável da água na indústria mineira: participação proativa e inclusiva, transparência e responsabilidade, adoção do conceito de região hidrográfica e uma gestão eficaz dos recursos hídricos. Na participação proativa e inclusiva é uma participação inclusiva e transparente de todos os intervenientes, de maneira aberta e transparente, para compreender as prioridades, compartilhar planos e elaborar soluções. Portanto, esta é uma partilha enorme com as comunidades locais, com quem vive à volta das regiões mineiras, e que é preciso chamar, partilhar, discutir, para podermos perceber as preocupações e para podermos também incorporar as suas preocupações na nossa maneira de gestão de água. A transparência e responsabilidade é de facto crucial. A publicação de relatórios e de riscos de riscos relativos ou de relatórios relativos à água, atividades de gestão e desempenho da água, os riscos que temos associados à água, é fundamental para que haja uma confiança das populações e das partes intervenientes. Eu dou como exemplos relatórios que se fazem e que nós, por exemplo, aqui fazemos. O relatório anual ambiental é um requisito legal da APA, e fazemos também o GRI, o relatório de sustentabilidade, onde está
onde é anualmente escrito e transposto claramente tudo o que diz respeito à água, entre outras coisas, mas agora aqui estou a falar da água, né? Tudo o que diz respeito à água em termos de caudais que são recirculados, que são devolvidos ao meio ambiente, que são retirados do meio ambiente, as precipitações, as escorrências, as infiltrações, portanto há um relatório muito completo e detalhado sobre tudo o que diz respeito à gestão da água anualmente. E, portanto, isso depois é publicado e é de facto um meio muito transparente das empresas mostrarem o que fazem e as preocupações que têm relativamente à proteção dos recursos hídricos. A adoção do conceito de região hidrográfica, isto já está incorporado na lei nacional, portanto a lei da água, que é uma transposição de uma diretiva europeia, também já tem em Portugal o conceito de região hidrográfica e em Portugal há 10 regiões hidrográficas, nós aqui estamos na 7, que é a Bacia do Guadiana, e isto é de facto importante porque a partir daqui faz-se uma compreensão do valor social, cultural, económico e ambiental da água nas diferentes regiões hidrográficas, porque de facto as regiões hidrográficas e as bacias hidrográficas pode ter, as regiões hidrográficas podem ter uma única bacia ou mais bacias, são de facto distintas e é preciso caracterizá-las muito bem para percebermos de facto em cada região o que é que são impactos ou o que é que não são impactos e o que é que tem que ser medido ou o que é que não pode ser medido. E, portanto, só assim é possível identificar os riscos materiais da gestão responsável da água e proporcionar um contexto para a gestão institucional e operacional da água. E depois, questões relacionadas com a gestão eficaz dos recursos hídricos. É muito importante a monitorização das entradas, em quantidade e qualidade, o seu uso, saídas em quantidade e qualidade, o uso operacional da água para maximizar a sustentabilidade, a flexibilidade operacional e o benefício económico dos recursos. O aumento da eficiência no uso da água, maximizando a recirculação, reciclagem da água e a sua reutilização em operações mineiras são, de facto, cruciais hoje em dia, porque implicam a poupança e o não uso de água fresca que terá que vir de uma bacia, de um rio, de um aquífero, do local onde estiver instalada a operação mineira. Todas estas questões são ainda mais prementes, considerando as alterações climáticas que todos sentimos e a condição de seca severa que Portugal atravessa. Portugal, segundo o IPMA, no final de janeiro, 99% do território estava em seca moderada à extrema, sendo que a seca extrema correspondia a 11% do território no Alentejo e no Algarve. Portanto, esta mancha mais escura castanha que aqui está é a zona de seca extrema de Portugal e nós estamos cá localizados. E, portanto, considerando tudo isto que eu falei até aqui, vamos falar da importância de gerir a água, tratá-la, monitorizar, analisar e interpretar, minimizar impactos, utilizar as melhores técnicas disponíveis, conhecidas à data, e fazer bons balanços de água e modelos de previsão. Eu quero salientar que disciplinas como a geologia, a hidrogeologia, a geoquímica, a hidrogeoquímica, a química e a geofísica são disciplinas sempre presentes nesta temática da água e na sua relação com os recursos hídricos. E, portanto, chamo a atenção porque nem toda a gente sabe que de facto são disciplinas que estão presentes, que se interligam e que são cruciais para toda esta gestão responsável dos recursos hídricos também. A área de estudo é a mina de Neves Corvo, portanto vocês estão a ver aí o limite de toda a nossa área de monitorização, que é essa linha amarela fechada que aí está, e vem a área industrial e depois já uma ligação para uma área chamada IRCL, que é a nossa instalação de resíduos do Cerro do Lobo. Portanto, todos os rejeitados e o escombro produzido no processo produtivo de Neves Corvo, os rejeitados são resultantes do processo de concentração do minério nas lavarias e o escombro é o resultante do desenvolvimento da mina para extração de minério, são trazidos para esta instalação de resíduos. Eu costumo falar dela, mas eu hoje não vou falar, é só para vocês perceberem que de facto a instalação de resíduos de Neves Corvo dista 4 km da área industrial e, portanto, nestas duas, na estrada que liga estas duas áreas, há muitas condutas que transportam água ou que transportam água com rejeitados. E, portanto, temos essa questão toda do transporte de água, temos várias instalações de tratamento de água, quer no caminho entre a área industrial e o Cerro do Lobo, quer no Cerro do Lobo, portanto, recebem água que precisa de ser tratada e devolvem à área industrial a água já tratada, e depois temos toda a interferência com os aquíferos, com as águas subterrâneas e também com as águas de fundo de mina, que eu vou passar a mostrar. A exploração mineira e a produção de concentrados necessitam e geram grandes volumes de água. Eu não sei se toda a gente tem noção
mas eu trago aqui alguns números exemplificativos do nosso processo, obviamente, e eu posso-vos dizer que por ano nós recirculamos sem qualquer tratamento 4,2 milhões de metros cúbicos de água. Reutilizamos água industrial tratada em substituição da água fresca num número como 5,4 milhões de metros cúbicos por ano. A água do fundo da mina, que é bombeada para a superfície para receber um ligeiro tratamento para voltar para o fundo da mina para ser utilizada nas operações mineiras, são cerca de 2 milhões de metros cúbicos por ano. E com isto conseguimos que nos nossos dias o importe, portanto a aportação de água fresca para o processo sejam apenas 800 mil metros cúbicos, mas já foi, há meia dúzia de anos, 3,5 milhões de metros cúbicos por ano. Eu acho que só estes números mostram o esforço que foi feito para reutilizar, tratar e reutilizar e recircular água industrial em substituição da água fresca, que nos permitiu, de facto, uma redução enorme do consumo de água fresca. Nós vamos buscar água à barragem de Santa Clara. Esta região está toda em seca, portanto Santa Clara está debaixo, de facto com um nível muito baixo. Já tem havido discussões sobre a possibilidade de termos inclusivamente que ainda reduzir o pouco que ainda vamos buscar, e isso ainda está em discussão, mas eu saliento que este foi feito um esforço enorme para a redução do consumo de água fresca, substituindo por água industrial tratada. Evidentemente que isto tem custos, não é? Porque os custos de tratamento existem e são águas muito complicadas de tratar e, portanto, os custos são bastante elevados. Mas está a ser feito, é feito e conseguimos já esta redução que eu acho que é, de facto, muito significativa. Estes diferentes tipos de água são alvos de intensa monitorização, tanto qualitativa como quantitativa, a par da monitorização de águas subterrâneas e das águas superficiais. Se eu vou voltar atrás para terem a ideia da área que eu há bocado mostrei, e agora é a mesma área com todos os pontos de monitorização superficial, os de fundo de mina não estão aqui representados, que nós temos nesta mesma área, para podermos ter uma boa caracterização dos aquíferos, das águas subterrâneas, das águas de infiltração, que existem nesta envolvente toda do Couto Mineiro e do seu cone de rebaixamento. Nós temos, isto é variável, mas por exemplo à data temos 561 equipamentos e pontos de observação, mais de 280 na zona da instalação de resíduos do Cerro do Lobo. Tudo o que vocês veem aqui com números e códigos e cores são tudo pontos de amostragem. Mas o que eu digo e subscrevo é que deve ser de facto definidas intensas malhas de monitorização de águas superficiais e subterrâneas adequadas ao tipo de recurso mineral, à dimensão e progressão da exploração mineira e respectivas instalações anexas. Instalações anexas são, por exemplo, as instalações de resíduos, que neste caso aqui será o Cerro do Lobo. Eu quero salientar que isto é muito importante, portanto eu vou falar de um caso muito particular de uma mina que tem sulfuretos, não é? Portanto, as águas, os tratamentos e a recirculação e a reutilização e tudo o que fazemos tem a ver com esse enquadramento geológico. Evidentemente que minas de outros minérios, metálicos ou não metálicos, não podem ter casos diferentes e, portanto, isto é aplicável, o que eu estou a dizer, às minas de sulfuretos. De qualquer modo, intensas malhas de monitorização de águas superficiais, de águas subterrâneas, adequado ao tipo de recurso mineral, tem que ser de facto feito e deve ser feito à medida também que progride a exploração mineira e que avança, porque muitas vezes é preciso fazer alterações, é preciso criar pontos novos de monitorização, é preciso criar outros e muitas vezes temos inclusivamente informação que nos permite atempadamente fazer correções sem deixar tudo para o final da vida da mina. E isso é também um aspecto extremamente importante desta questão da gestão responsável dos recursos hídricos. Eu não vou entrar em detalhe nisto, é só para vocês terem uma ideia do que é um diagrama de águas superficiais numa empresa como a nossa. E, portanto, as cores são diferentes tipos de água, o azul, o roxo, o verde, o castanho, são diferentes tipos de água. Os quadradinhos são diferentes instalações que têm que, na área industrial, receber água e, portanto, é uma gestão de facto criteriosa e exigente o fornecimento e a interligação de todas este tipo de águas para os diferentes consumidores na quantidade e na qualidade que eles precisam. Há de facto muita água diferente em circulação em Neves Corvo, ou numa indústria mineira, como outra qualquer, e portanto é de facto muito importante conhecer o diagrama de águas e a seguir falar das outras coisas que eu vos vou mostrar a nível da monitorização e a nível inclusive de balanços de águas, mas de facto garantir
24 horas por dia, o fornecimento dos tipos de água que são necessários em quantidade e qualidade é um desafio, mas mais uma vez faz parte de uma gestão responsável dos recursos hídricos. E estamos a falar em águas tão diferentes, como eu pus aqui vários exemplos, tão diferentes como estas que eu aqui apresento, são exemplos de sítios diferentes, mas que eu queria salientar a particularidade dos sulfatos. Nós analisamos muito mais parâmetros do que estes que estão aqui, pronto, isto são apenas, como eu digo, um exemplo, mas temos águas que podem ter sulfatos que variam de 2.900 a 4.200, ou de 1.800 a 3.200 miligramas por litro, ou de 22 a 5.500, e águas extremamente condutivas, muito associadas à percentagem, à concentração em sulfatos. E, portanto, são águas diferentes que têm que ter tratamento diferente. E agora vamos olhar um pouquinho para a legislação e eu vou-vos dizer que nós temos no nosso TUA, no título único ambiental, as condições de descarga de águas residuais. Em condições normais de operação, temos um VLE para sulfatos de 2000, ou seja, nenhuma destas águas pode ser descarregada no meio hídrico. Eu quero salientar que nós temos uma licença de descarga, passada pela APA. Aqui em Neves Corvo, e eu vou voltar atrás porque isto também pode ser interessante ver, nós temos aqui a passar entre a área industrial e a instalação de resíduos do Cerro do Lobo, nós temos a Ribeira de Oeiras. A Ribeira de Oeiras é um afluente do rio Guadiana e faz parte da rede Natura 2000. E, portanto, nós temos uma licença de descargas em determinadas condições, em que o VLE dos sulfatos são 2000. Portanto, podemos descarregar se o VLE estiver 2000 no máximo ou menos, desde que haja água na ribeira. Nem sempre esta ribeira é uma ribeira de regime torrencial e, portanto, tem que haver água na ribeira para que se possa descarregar. Nem sempre há. Portanto, às vezes ela está seca. Agora vejam o que é poder descarregar uma água que tem que ter no máximo 2000 quando temos águas com 3000, 4000 e 5000. Portanto, tudo isto para ser descarregado tem que ser alvo de diferentes tratamentos físico-químicos. Um deles, nomeadamente o final, é a osmose inversa, que de facto são caros, mas só nessas condições e só assim é que se pode descarregar. Por outro lado, temos também uma imposição, e bem, que é que o programa de monitorização tem que estar de acordo com o estabelecido no plano de gestão da região hidrográfica, no segundo ciclo. E, portanto, como eu vos disse, as regiões hidrográficas estão estabelecidas em Portugal e nós cumprimos estritamente o que está estabelecido, quer na legislação, quer no TUA. Mas, de facto, é para salientar, quando temos águas com estas características químicas e se tivermos que as descarregar, de facto temos que as tratar muito bem primeiro para podermos cumprir os sulfatos. E eu só vou falar dos sulfatos porque os outros casos depois são mais simples, mas de facto os sulfatos são aqueles em que nós estamos mais distantes daquilo que é o VLE e, portanto, o VLE é o valor limite de emissão, portanto, é de facto exigente o tratamento de água para que possamos cumprir as condições de descarga, se precisarmos de descarregar, nem sempre precisamos descarregar. Porquê que eu trago aqui o estudo hidrogeológico? O estudo hidrogeológico é crucial em toda a atividade mineira, desde o início, desde antes do início da operação até ao final. E, portanto, os objetivos de um estudo hidrogeológico associado à atividade mineira, numa perspectiva de gestão responsável dos recursos hídricos, permite-nos fazer uma monitorização de águas subterrâneas. E com esta monitorização nós podemos fazer a caracterização da situação inicial de referência, fazer o plano de vigilância e controle das águas subterrâneas e aumentar a rede de monitorização quando necessário. Eu quero salientar que o primeiro ponto, eu já o referi, mas vou voltar a referir, é crucial, é importantíssimo. Tem que haver uma boa caracterização inicial de referência para nós sabermos de facto o que é que existe na zona onde vai ser feita a operação mineira, onde vai ser desenvolvida a mina, não é? Em termos de águas subterrâneas, para que depois possamos saber aquilo que é de facto as alterações subsequentes, se são de facto originadas pela atividade mineira ou não. Eu posso vos dizer que a questão dos planos de gestão de bacia hidrográfica, elas têm uma caracterização das águas, mas uma região hidrográfica é uma área muito grande, e portanto nós sabemos em Neves Corvo que há uma anomalia, por exemplo, em Cloretes, que não está identificada no plano da região hidrográfica, e que ainda bem que sabemos, porque de facto nós temos um excesso, temos concentrações mais altas em cloretos do que existe no plano naquilo que está identificado para este plano de bacia, e portanto nós sabemos que isso era pré-mina, não é consequência da mina. E portanto nós sabemos precisamente onde é que ele está, em que zonas é que ele passa,
está perfeitamente identificado e portanto é extremamente importante a situação da caracterização inicial de referência para podermos perceber e medir os impactos da atividade mineira e depois no fim, quando for o fecho, repor as condições iniciais. E nós também vamos falar desses modelos que existem para essas situações, mas de facto isto é crucial. Não podemos avançar em nenhuma operação mineira sem ter esta caracterização feita. O plano de vigilância e controle é um plano que é feito ao longo dos dias, meses, anos e que nos vai dando, vai criando uma base de dados e que vai mostrando a qualidade de cada uma das águas ou tipos de água que nós estamos a analisar. E cada vez que há alterações, cada vez que há expansões ou que há modificações de dados, podemos ter que aumentar a rede de monitorização e, portanto, isso é feito desde que haja um bom acompanhamento da monitorização. Permite também a avaliação de impactos da exploração mineira através da identificação de áreas de com potencial impacto nas áreas envolventes. Por exemplo, é muito fácil ao pé de uma escombreira, com certeza que os terrenos estarão mais contaminados do que fora da escombreira e, portanto, isso é tudo feito também no âmbito do estudo hidrogeológico. E depois a recuperação das condições hidrogeológicas originais, através de modelação. O plano de fecho, o plano de encerramento de uma operação mineira é hoje um requisito legal e nós temos que dar respostas a este plano de fecho, que é atualizado a cada 5 anos e, portanto, ou se houver uma grande alteração a nível, uma grande expansão ou uma grande alteração a nível do processo mineiro. E, portanto, no nosso caso, por exemplo, nós temos que dizer quanto tempo irá demorar a mina a inundar para a reposição das condições hidrogeológicas originais, porque, como vocês sabem, a escavação origina um cone de rebaixamento e, portanto, quanto tempo demora a mina a inundar, a ficar cheia de água outra vez, e qual é a qualidade da água expectável. Porque nós vamos encher um volume que agora tem alguns vazios, mas que tem materiais de enchimento e, portanto, temos também que ter uma previsão de qual será a qualidade que essa água terá após encerramento e inundação da mina. A caracterização inicial, como eu disse, é extremamente importante, portanto, nós temos que a fazer para fazer uma definição dos aquíferos existentes e da sua caracterização hidrogeoquímica. Por exemplo, no caso da Neves Corvo, nós conseguimos identificar 3 tipos diferentes de aquífero, o mineiro profundo, o sistema intermédio e o sistema cutâneo, com características diferentes a nível de temperaturas, a nível de precipitações, a nível de permeabilidade, por aí fora. E, portanto, este estudo foi feito no início e tem sido crucial para a nossa interpretação de tudo o que tem acontecido na mina nestes 34 anos de operação. E, portanto, a monitorização deve ser feita em sondagens, em piezómetros, em poços e em análise de níveis piezométricos para definição dos sistemas aquíferos existentes e da sua caracterização, como eu já disse. Nós temos, por exemplo, no mineiro profundo água fóssil com temperaturas até, mais quentes, até 44 graus, e portanto isto é muito interessante de se ver, mesmo no fundo da mina a gente consegue definir estas 3 águas e ainda hoje se mantém e vamos sempre acompanhando. E também podemos perceber que havia diferentes tipos de águas, as bicarbonatadas mais superficiais, as misturas e as do mineiro profundo, as fósseis, que são cloretadas sódicas e são águas muito antigas e, portanto, tudo isto é muito interessante ver, até para o acompanhamento que nós temos vindo a fazer do cone de rebaixamento. Portanto, em 85 vocês veem ali o cone de rebaixamento era muito pequenino, tinha uma área de 3,844 km quadrados, a infraestrutura tinha 90.500 metros cúbicos de escavação, portanto, no fundo da mina. Hoje em dia, portanto, no início do ano passado, temos este desenho do cone de rebaixamento, que já temos uma área de 11 km quadrados e temos uma infraestrutura com 6 milhões de metros cúbicos de escavação. E, portanto, a monitorização dos níveis de água nos piezómetros permite desenhar e acompanhar a variação do cone de pressão nos níveis piezométricos. E isto é muito importante quando há ou poderão haver afetações de populações ou terrenos ou quintas ou o que for à volta, e tudo isto é o que vai ser depois preciso encher quando houver de novo a inundação da mina. No nosso caso particular, há aqui uma questão muito importante e vocês veem aqui na figura do lado direito, o que está azul na figura do lado esquerdo e direito, azul é a Ribeira de Oeiras,
e depois no lado direito temos a instalação de resíduos do Cerro do Lobo e, portanto, vocês veem que o cone de rebaixamento se está a aproximar da instalação de resíduos do Cerro do Lobo e, portanto, nós já estamos a estudar esta interferência ou possíveis interferências com drenagens de água que possa haver alteração das direções de fluxo das águas subterrâneas que possam ter impacto depois ou a nível dos aquíferos ou a nível da própria instalação de resíduos do Cerro do Lobo. Outro exemplo de monitorizar, analisar e interpretar, é preciso fazer isto sempre, 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 monitorizar, analisar, interpretar e depois corrigir. Eu trago um exemplo, por exemplo, do cobre, eu trago aqui um exemplo do cobre, que o valor guia na legislação é 2 miligramas por litro e, portanto, nós fizemos uma escala de cores e vocês vêm tirando 2 pontos. Naquela data, naquela altura, isto é 2018 ou 2019, todos os pontos de monitorização, o cobre estava abaixo desse valor e, portanto, nós temos isto para vários elementos químicos, para várias datas e, portanto, vamos conseguindo acompanhar e vamos conseguindo corrigir se necessário. E, portanto, a área de dispersão de toda esta monitorização, como vocês veem, é muito grande. Não está só na área industrial, não está só no Cerro do Lobo, está à volta em toda a área do cone de rebaixamento. Os balanços de água também são importantíssimos nesta atividade e nesta gestão responsável de recursos hídricos. O balanço de água permite modelar possibilidades de descarga para o meio hídrico e permite modelar cenários para evitar descargas ou escassez de água, conforme o balanço de água seja positivo ou negativo. O balanço de águas é positivo quando no processo industrial nós acumulamos mais água do que aquilo que a gente consegue gerir e consegue acomodar nas instalações que temos para armazenamento de água e, portanto, temos que fazer descargas de água. E ele é negativo, se pelo contrário houver escassez de água e, portanto, nós poderemos não ter águas suficientes para o processo, mas também não temos necessidade de descarga. A utilização de softwares, eu trago aqui o exemplo do GoldSim, mas pode ser perfeitamente outra. Permitem criar modelos realistas e prever o futuro, com base em calibrações com dados reais. Ajudam a identificar os fatores que têm maior influência no balanço hídrico e responder a perguntas e avaliar alternativas. E, portanto, são importantes ferramentas de apoio à tomada de decisão e análise do risco, simulando o desempenho futuro. Eu trago um exemplo, por exemplo, desse gráfico que está, que é uma modelação. Na parte que vem o verde e o vermelho, o verde é o real, e o vermelho é a calibração feita pelo modelo com base nos dados reais. Portanto, quanto maior for a aproximação da calibração com o real, mais confiança nós temos no modelo. E, portanto, às vezes é preciso fazer várias tentativas e variar alguns parâmetros até conseguirmos que exista esta correspondência entre o que é a calibração e o que é o dado real. A partir daí, podemos então pôr o modelo a correr por 1, 2, 3, 4 anos. E neste caso nós fizemos. E neste exemplo nós conseguimos perceber que na situação de seca em que estamos e na situação de não há previsão de chuva, mantendo-se estas condições de seca, o nosso reservatório de água, que permite alimentar as estações de tratamento de água, que permitem substituir a água fresca de Santa Clara, que são aqueles 5,4 milhões de metros cúbicos, após tratamento, ele vai baixar. E, portanto, sendo assim, nós vamos ter que fazer algumas alterações a nível da gestão de água individual para que isto não aconteça, porque nós também não podemos ficar sem água. Portanto, não teremos necessidade de descarregar para o meio hídrico, mas também não podemos ficar sem água. Eu posso vos dizer que uma nós fizemos logo. Nós temos aqui canhões para evaporação forçada, portanto, na altura em que temos balanços positivos, nós temos que nos libertar de água para evitar descargas, e nós temos aqui evaporação forçada, temos 4 canhões evaporadores e, portanto, usámos-la, e nós parámos-los. Porque, de facto, com a seca que está, não temos necessidade de forçar, de eliminar a água por evaporação forçada. E, de facto, esta curva já não vai ser assim, mas já está mais alta, ou seja, já não há uma descida tão grande, apenas e só porque nós paramos os canhões de evaporação. Depois vamos fazer modelações mensais para perceber atempadamente quando é que temos que os ligar ou não. Isto é apenas um exemplo da gestão de águas e, portanto, nós temos aqui alguns mecanismos dentro que nos permitem ir balizando estas questões, de modo a que, se for necessário descarregar, o façamos atempadamente em condições em que a água cumpre exatamente tudo o que é o requisito legal, e se não for necessidade de descarregar água, o que é que temos que parar ou alterar para que também não fiquemos sem água. Isto é muito fácil, isto é um desafio, é mais um desafio, a par da qualidade da água e do tratamento da água, esta gestão toda dos volumes de água e as previsões futuras, mas os softwares também neste momento já são muito úteis e dão-nos uma grande ajuda nesta questão toda
da gestão de volumes e necessidades e tomada de decisões, porque isto às vezes implica decisões maiores, e como sabem, às vezes é preciso tempo para as ter, implica decisões da administração e, portanto, nós temos que ter estas previsões para que atempadamente possamos avaliar, inclusivamente, alternativas para esta gestão. Depois, contribuições para o plano de encerramento. Eu tenho falado do plano de encerramento. O plano de encerramento é um documento importantíssimo que tem que acompanhar todo o processo mineiro desde o projeto e, portanto, é atualizado a cada 5 anos. E no nosso caso, nós, como eu vos disse, é um plano muito completo, portanto, que tem todo o processo de encerramento da mina e os vários cenários possíveis para encerramento da mina e como é que vai ser feito e o tempo que demora e por aí fora, e nós temos que responder, como eu vos disse, nós temos que responder a esse, no caso do plano de encerramento, para além do encerramento da instalação de resíduos, pronto, que eu não vou aqui falar, nós temos que dar aquelas informações, que é quanto tempo demora a mina a encher assim que se parem as bombas, porque nós para termos aquele cone de pressão, nós temos bombagem de água contínua do cerro da mina, desculpem, do fundo da mina para a superfície. Aliás, eu disse-vos, são 2 milhões de metros cúbicos por ano, e a bombagem é contínua, portanto, quando as bombas pararem, a mina vai começando a encher devagarinho. E nós temos que saber quanto tempo vai ela demorar a encher e qual será a qualidade da água que lá vai ficar. Porque pode implicar algum tipo de tratamento durante algum período pós-fecho. E, portanto, eu posso-vos dizer que isto também tem sido um trabalho intenso e interessante. Nós temos vários modelos para poder responder a estas 2 simples perguntas. Temos um modelo conceptual em que nós temos que compilar a geologia, a hidrogeologia, a geofísica e o modelo digital do terreno. Usamos um software chamado Move. Depois temos modelos numéricos ou modelos de fluxo e simulamos as condições pré-mina atuais e de recuperação. E depois temos um modelo geoquímico que vai beber dos outros modelos todos e que nos vai permitir dizer qual será a qualidade da água durante o enchimento da mina. Eu posso dizer que este modelo que aqui está referido, o FRIC, nós também usamos muito no caso da instalação de resíduos do Cerro do Lobo para perceber qual será a qualidade da água que atravessa aquele depósito que lá está de resíduos mineiros, que são escombro e rejetados. E, portanto, nós também usamos muito este modelo para podermos fazer simulações de avaliação de qual será a qualidade da água que vai atravessando aquele depósito de resíduos mineiros, porque por causa depois das interações com o aquífero, uma vez que ele não está impermeabilizado na base. E, portanto, a nível de jeito de conclusão, vou repetir-me, mas eu acho que isto é crucial, é importante. A monitorização do meio hídrico, águas subterrâneas e águas superficiais, é fundamental em qualquer das etapas do projeto, desde a caracterização da condição inicial até ao pós-encerramento. Contribui para a avaliação dos processos implementados e permite a antecipação de medidas corretivas, se for caso disso. Isto é extremamente importante, porque muitas vezes nós pensamos, fica tudo para o plano de fecho, e o plano de fecho prevê todas as soluções e medidas a implementar para correção. Mas se nós temos informação de que qualquer coisa já não está bem, nós temos obrigação e temos todas as ferramentas para começar a corrigir desde já e não deixar tudo para o plano de fecho, nem para a fase de fecho, até porque as condições se podem agravar. E, portanto, permite este permitir de antecipação de medidas corretivas, eu acho que é extremamente importante e deve ser implementado. Permite alimentar modelos, portanto, a monitorização, não é? Permite alimentar modelos que darão respostas ao plano de fecho sobre questões de recuperação e de retoma das condições iniciais. A gestão de águas superficiais e de processo é crucial numa política de gestão responsável de recursos hídricos. E o entender os diagramas, os circuitos, as qualidades, as interações é fundamental para gerir todo estas questões relacionadas com recursos hídricos, associado a um processo mineiro, obviamente. E recircular e reutilizar são palavras de ordem para a redução do consumo de água fresca. Eu dei-vos o exemplo de Neves Corvo e enquanto nós reduzimos o consumo de água fresca. No entanto, naturalmente, isto implica a necessidade de implementação de soluções de tratamento físico-químico destas águas para as adequar aos diferentes fins. É claro que isto tem custos, não é? Tudo isto tem custos. Todo este trabalho que eu aqui vos mostrei, toda esta monitorização, tudo o que diz respeito à gestão da água, em qualitativamente, quantitativamente, águas superficiais, águas industriais de processo, para os diferentes consumidores e águas subterrâneas,
tem uma equipa grande a trabalhar nisto, tem os softwares, tem muita monitorização, muita análise química, muita análise laboratorial, interna e externa, e, portanto, muito tratamento de água, com soluções que são onerosas, mas tem que ser assim, e só assim é que nós conseguimos, de facto, garantir uma gestão responsável de recursos hídricos e, dentro disto, uma gestão sustentável dos recursos mineiros e, portanto, de facto, mudar radicalmente a imagem que a indústria mineira traz, não só para a questão toda da parte mineira de exploração, mas também para fatores que muitas pessoas não conhecem ou não sabem, que têm a ver com recursos hídricos e com o meio envolvente. E, portanto, era isto que eu vos queria trazer e partilhar convosco. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Mafalda. Foi realmente uma palestra excelente sobre, efetivamente, as boas práticas na indústria mineira, e aqui deste um foco, ou enfoque à parte dos recursos hídricos, que efetivamente também são uma das preocupações principais das comunidades, não é? Quando estamos a tratar das atividades relacionadas com a exploração mineira. Temos aqui, penso eu, duas questões que já foram colocadas aqui na opção perguntas e respostas. E, portanto, uma das questões tem a ver, foi a Renata Santos, eu não sei se ela me pode ajudar com a questão que queria colocar. Ela fala no valor limite da emissão. Não sei se isso te traz alguma... Eu não consigo ver essa pergunta que tu estás a dizer. Mónica, essa sim. foi uma resposta a uma dúvida de outro... Ok. O valor Então, limite de desculpa. eu falei do VLE, não é? Eu falei, VLE, que é isso, que é o valor pronto, limite de ok. emissão. Eu só dei o caso dos Não me sulfatos, sim, tinha no caso dos apercebido, sulfatos é pois, 2000. desculpa. Sim. Pois, não me tinha percebido que tinha sido a resposta a uma questão. Pronto, agradeço à Renata pelo facto de ter se adiantado a esta citação. Temos efetivamente aqui uma questão do José Carvalho, boa tarde, e que pergunta como podemos ter uma ideia do budget alocado à gestão global dos recursos hídricos. Olha, era preciso que eu soubesse de cor. O que eu lhe posso dizer é o seguinte, é elevado. Divide-se, pronto, como sabem, divide-se em operacional e capital, não é? Portanto, o capital vai variando com os anos e vai variando com os projetos alocados ou estipulados para cada ano, fruto das necessidades, não é? Se houver necessidade de algum projeto. O OPEX tem a ver com tudo o que é operacional e que é a gestão do dia-a-dia, mas são os milhões, são. Eu não vou falar do CAPEX porque o CAPEX pode variar e, portanto, nós podemos ter projetos de 20 milhões ou projetos de 1 milhão, mas o operacional, sim, anda aí da roda de 1, 2 milhões de ano, por ano, euros por ano. Embora possa também variar em função daquilo que estamos a fazer, mas pronto, sim. De facto, eu acho que isso é importante salientar, sim, porque toda esta sustentabilidade, seja dos recursos minerais, seja da indústria extrativa, seja dos resíduos da indústria extrativa, portanto, toda a gestão de rejeitados e escombro e a gestão correta, sustentável dos recursos hídricos tem custos, e de facto, muita gente não tem noção disto. E de facto, quando muita gente pensa, e eu já ouvi inclusivamente que não são áreas que dão dinheiro à empresa. Não são, de facto não são áreas em que a empresa tem que investir, mas de outro modo a empresa também não sobrevive, não é? Portanto, se houver um desastre ambiental, se houver um problema de recursos hídricos, se houver uma descarga não correta, se houver um problema com a barragem de rejeitados, de facto isso pode parar a empresa num dia. E, portanto, são áreas que não geram dinheiro, são áreas que é preciso investir, mas são áreas que são cruciais para a sustentabilidade e para a longevidade da empresa. Obrigada, Mafalda. O José Carvalho está aqui a dizer que, pronto, como estamos aqui na opção webinar, ele não consegue agradecer de viva voz, mas está a agradecer através do chat a resposta. Uma outra questão da Sara Rodrigues é a água fresca que é utilizada para a mina, provém de onde? A água fresca, quando diz mina, diz
Indústria mina, nós todos, Sim, não é, não é, sim, não é mina sim. fundo, não é? Porque aqui mina é o fundo, não é fundo, vem da barragem de Santa Clara. Nós vamos Ok. buscar água à barragem de Santa Clara. Portanto, a nossa fonte de água fresca, a nossa Somincor, portanto, para tudo, a fonte de água fresca da Somincor, até para a produção de água potável, eu não falei disso, mas nós temos uma instalação que trata e produz água potável e nós fornecemos água potável aqui às aldeias vizinhas. Portanto, nós tratamos a água e fornecemos água potável às aldeias porque elas ficaram sem água nos poços por causa do cone de rebaixamento. Mas a nossa fonte de água é a barragem de Santa Clara. Muito bem. E uma outra questão da Joaquina Mendonça, que diz: as tecnologias e métodos que utilizam podem ser aplicados em edifícios urbanos de modo a torná-los mais sustentáveis? Não sei se percebi a pergunta. A questão da Portanto, água. as tecnologias e os métodos que aplicam na mina, não é? Se podem na ser mina. utilizados Na mina? penso que será na mina, que não está aqui especificado, mas se podem ser utilizados em edifícios urbanos de forma a que possam ser mais sustentáveis. Não sei responder essa pergunta, não é? Não sei, mas acho que se podem inspirar neles, isto é, se o que eu aqui mostrei não dá, eu acho que se podem inspirar, ou então ir buscar legislação, porque de certeza que há standards para isso também, não é? Para edifícios mais sustentáveis, de energéticos, digo eu, não sei, ou de materiais, o que for, de certeza que há standards para isso também. Agora, a aplicação do que eu aqui falei a outras minas, sim, mas adequado ao tipo de jazigo mineral, não é? Ao tipo de exploração que estão a fazer. Não é? E, portanto, tem que ser devidamente adaptado função do recurso natural. Ora bem, o Jorge Relvas, primeiro, refere que foi realmente uma palestra excelente e depois diz que, relativamente à modulação do tempo de enchimento das galerias após a interrupção da bombagem de água, quando a execução do plano de fecho, portanto, ele diz que ficou curioso relativamente a esta questão, portanto, diz assim: naturalmente isto vai depender de múltiplos fatores na altura do encerramento, mas de que intervalo de tempo estamos a falar em termos de ordem de grandeza? Meses, anos, décadas? Anos, décadas. É assim, nós estamos a encerrar agora digo eu, abril, maio, uma grande atualização do estudo hidrogeológico e principalmente do modelo hidrogeológico que permite responder a isto. Portanto, a parte da modelação do enchimento da mina enfim, da melhor estimativa da qualidade da água. Mas isto anda à volta dos anos 60, 50, 60 anos, até que se atinjam as condições, as situações originais da água, da cota d'água, portanto, da reposição dos níveis de água e dos diferentes aquíferos, previamente à instalação da mina. Isto pode sofrer alguma alteração, fruto porque nós fizemos um modelo primeiro a 6 anos e agora já fizemos a 35 anos, e está mesmo a acabar de correr para a gente tirar mais dados, mas eram da ordem dos 50 a 60 anos, que demoraria a encher. Ok, muito obrigada. Mas depois eu digo, Jorge Relvas, quando eu tiver o relatório final, eu digo-te. Muito bem, não sei se mais alguém gostaria de colocar alguma questão. Posso só dar uma chega em relação àquela Sim, questão anterior da Joaquina Mendonça. Portanto, por acaso está naquelas sessões de zapping pelos canais da Odisseia ou isso, vi há pouco tempo um exemplo de um condomínio, no caso era na Índia, onde realmente as pessoas chegaram à conclusão que para terem água de qualidade, portanto, fizeram eles próprios o sistema de reciclagem dentro daquele espaço reservado. Portanto, ou seja, esse exemplo que a Mafalda dizia aí de inspiração, portanto, aí quer dizer que procurando um bocadinho na net pode-se encontrar esses exemplos também. Mas isso também já se faz, por exemplo, a questão toda dos hotéis usarem as águas residuais tratadas para rega dos jardins e assim, portanto, isso são coisas que já se fazem, não é? São coisas que já se fazem. Pronto. Portanto, eu acho que sim, que é questão de olhar e de certeza que há uma aplicação, enfim, que tem que ser adaptada para cada um dos objetivos, não é? Claro. Ora, muito bem, eu penso que não haverá mais nenhuma questão, pelo menos por agora. Se eventualmente quem está a assistir surgir-lhe alguma questão mais tarde, façam o favor de chegar à APG, que nós enviaremos para a Mafalda e ela com certeza que responderá depois, posteriormente. Claro Luís, devolvo-te a palavra para encerrarmos esta palestra e eu, antes disso, agradeço mais uma vez à Mafalda
por ter estado aqui connosco, por ter partilhado a sua experiência de longos anos já na Somincor, e portanto abriu de uma forma extraordinária este nosso ciclo de webinars. Para o próximo mês teremos mais uma palestra, será a vez do Alexandre Lima, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e do ICT, estar aqui connosco a partilhar a sua opinião acerca do lítio. Portanto, será um webinar mais focado nessa questão. As inscrições abrirão amanhã, portanto estejam atentos, poderão inscrever-se para esse webinar amanhã, sendo que quem se inscreveu no módulo 1, portanto os professores que pretendem a certificação com uma ação de formação de curta duração, não precisam de se inscrever nos próximos 2 webinars, porque já se inscreveram no módulo 1, portanto estão automaticamente inscritos, ok? Portanto, só as outras pessoas que entretanto não pretendem a certificação, ou não pretendem ações de formação de curta duração, é que necessitarão de se inscrever. Portanto, Luís... Mónica, posso só dizer uma coisa, que eu acho que claro. Não disse, e portanto, gostaria muito de dizer, portanto agradeço, foi um gosto estar aqui, mas eu queria partilhar convosco que isto é exatamente o que eu defendo, ou seja, eu não estou aqui a falar de teoria. E, portanto, isto é exatamente o que eu defendo, só pode haver recursos minerais desta maneira. A exploração tem que ser perfeitamente sustentável, sob todos os pontos de vista da produção, aos resíduos mineiros, à gestão dos rejeitados, à gestão das águas, portanto, tem que ser, não há como voltar para trás. Isto é o que eu defendo, e quem me conhece na Somincor sabe que eu sou muito aborrecida com isto, porque estou sempre a exigir estas coisas, e estas coisas têm que estar todas muito bem feitas. O tempo é muito pouco, não é? E, portanto, evidentemente que muito mais havia para falar, mas estávamos aqui um dia, 2 ou 3. Portanto, foi assim uma breve apresentação de alguns temas, não é? Que de facto depois permitem discussões muito mais detalhadas e pormenorizadas, que não era de facto possível fazer aqui, nem era sequer o objetivo deste webinar. Mas pronto, só dizer isto, de facto é o que eu defendo, e só assim é que a indústria mineira pode e deve evoluir. Obrigada. Ok, Mafalda, muito obrigado, é mesmo isso. Obrigada, Mafalda. Nós temos o privilégio de visitar a mina, sentimos isso quando vamos lá, não é? Portanto, nós vemos que há realmente essa preocupação pela responsabilidade social da empresa, e isso é visível, vê-se nas ações que são implementadas no terreno. Portanto, e em todo o cuidado, que não é preciso perceber muito que aquilo custa mesmo muito à empresa. Portanto, é muito investimento, é um investimento muito grande. Basta de olhar para o que está implementado no terreno, não é? Portanto, acho que a apresentação foi excepcional, porque mostra o que nós entendemos como deve ser uma indústria mineira atual, responsável, e é por esta via que podemos desmistificar ideias erradas que inviabilizam outras iniciativas que poderiam ser igualmente muito úteis e muito proveitosas para as regiões onde se pretendem implementar, que merecer essencialmente de alguma informação e até algum desconhecimento, e até outras coisas que não vêm ao caso, não vão avante, essencialmente pela falta desta mensagem positiva que a indústria mineira, através da Mafalda, aqui nos transmitiu, e muito bem. Portanto, muito obrigado. E aos participantes, depois, fiquem atentos, como a Mónica referiu, temos mais novidades, nós vamos tendo sempre na medida das nossas possibilidades. Portanto, este é um espírito de missão que fazemos com todo o gosto. Portanto, e fiquem atentos que boas coisas vêm pela frente, não são só coisas negativas. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada. Obrigada, Mafalda. Estava só aqui, peço desculpa a responder a uma das participantes. Portanto, reforço que os professores que se inscreveram no módulo 1, e esse módulo 1 é constituído por esta palestra e pelas 2 próximas palestras, não necessitam de se voltar a inscrever, ok? Portanto, já têm 3 palestras asseguradas. Todos aqueles que apenas se inscreveram nesta palestra terão que se inscrever nas próximas, está bem? Mas nós enviaremos um e-mail com todas essas indicações para poderem saber qual é o vosso caso e poderem se inscrever ou não, consoante aquilo que já fizeram, está bem? Portanto, não se preocupem, todas as informações seguirão
de forma clara para que saibam o que poderão fazer. Portanto, mais uma vez, muito obrigada a todos pela vossa presença e até mais ou menos daqui a um mês, onde estaremos à conversa com o Alexandre Lima. Até breve. Boa tarde a todos. Então. Boa Obrigado. tarde, obrigada. Boa tarde. Boa tarde.